Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão, imagine Deus chegasse para você aqui nesta noite e falasse para você, aleluia, olha, a sua vitória, né, aquilo que você está buscando, eu vou te dar, mas a minha presença não irá com você, né? Imagine, você está buscando algo no Senhor e o Senhor fala para você, olha, vou te dar, vou te livrar, você vai ser abençoado, né? Mas tem um porém, minha presença não irá com você, né? Você imagina, irmãos, que muitas pessoas talvez não se importassem, né? Porque afinal de contas muitas pessoas estão na igreja em busca da vitória, né? Em busca do sucesso, em busca do progredir, não estão preocupados com a presença do Senhor, né? E aí, irmãos, você vai prestar atenção, né? Que nós percebemos que realmente tem pessoas que elas têm tudo na vida, elas têm saúde, têm uma vida estável, têm emprego, têm mansões, né? Uma pessoa bem sucedida, mas você vai ver que ela não tem o essencial, ela não tem a presença de Deus, né? Ela tem tudo, mas não tem a presença de Deus, né? Porque, irmãos, para a visão humana, né, na lógica do homem, não adianta você dizer que você é cheio de Deus, você tem a presença de Deus, né, e você não condizer, a sua vida não condizer com aquilo que você diz que é, né? Como é que você pode dizer que você é homem ou mulher de Deus, que você está todos os dias servindo a Deus, e olharem para a sua vida e ver uma vida trágica, né, cheia de problemas, lutas, aflições, diversidade? Para o olho do homem, eles acham que é loucura, né? É uma coisa que não tem sentido. Você está servindo a Deus e passando por diversidade, por lutas e dificuldades, né? Talvez muitos olhem para você e digam que adianta ser crente desse jeito, né? Talvez muitos julgam para você, muitos olham para você e julgam você, diz, olha, se Deus não resolve o problema dela, é porque ela não é crente direito, ela não é crente como tem que ser, né? Muitos olham para você e dizem que para que ser crente desse jeito? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não vê como vê o homem, não vê, né? Não vê como vê o homem. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, 6. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, né? Deus, Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não trabalha pela lógica do homem, irmãos, né? A Bíblia diz, tem um ditado que Deus ele complica, descomplica e explica porque ele complica, né? Ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. Não há como decifrar o poder do Senhor. Ainda hoje eu estava questionando com uma pessoa que teve lá em casa, que tinha o cientista tenta explicar, né, tirar a resposta. Lá na minha roça tem um certo fazendeiro que ele começou a cavar um poço, e aí ele diz, olha, eu vou cavar aqui perto dessa cisterna, porque já tem um poço que tem água, né, mais ou menos com uns 40, 20 metros, eu vou cavar um poço mais fundo aqui, porque vai ter bastante água, porque já está próximo da água, né. Aí ele começou a cavar com 100 metros, 60, 70 metros e não achou água. Pela lógica era para ter água, né, porque de fato tem um poço aqui e era para ter água. Então eu digo, não trabalha Deus como viu. Assim, o cientista não tem como explicar isso, né, meu irmão? Aí você vai perguntar quem? Aí ele teve que descer a máquina lá para outro lugar para tentar entender como é que você vai explicar o trabalhar de Deus, né, irmãos? Quer dizer, a água era para estar aqui, mas não está, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse para você, não vê Deus como vê o homem, né? E se você, irmão, fosse amigo e chefe de José, se você começasse a dialogar com José, com aquele chefe de José, era Potifar, né? E ele começasse a contar a história de José até o momento da prisão dele, talvez até mesmo os cristãos, né? Aquele povo de Israel começaria a criticar José, né? Muitos começariam a falar que homem louco, né? Que
que homem é esse, que apesar de um pouco, que crê em Deus, que tanta luta, tanta diversidade, né? E se a gente começasse, fosse um incrédulo, pelo simples fato de ele crer em Deus, suportar tantas aflições, né? Tantas humilhações, e ele ali perseverante, confiando, né? E muitas pessoas que olhassem o cenário de José, iam falar para José, ele é um louco, né? Isso é um louco, né? Que Deus é esse, né? Mas, irmãos, José, ele tinha convicção que ele estava debaixo da promessa do Senhor, né? Ainda que muitos julguem você, diga que você não vai chegar a lugar algum, diga que seus sonhos não têm projeto, não têm futuro, a sua vida não tem mais jeito. Uma coisa é certa, irmãos, nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você faz parte de um projeto de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, aleluia, nós queremos, irmãos, tentar entender a forma que Deus vai fazer, né? O projeto de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, o meu anjo irá contigo. Né? O meu anjo irá contigo. Né? Você sabia, irmãos, que Deus ele tem para você já está preparado, né? Desde a fundação, antes de você nascer, a Bíblia diz que Deus já te via, Ele já conhecia a sua história, Ele sabia que você estaria aqui hoje, Ele sabe o que você está precisando, Ele já está tudo prontinho para você, essa bênção já está preparada. Louvado seja o nome do Senhor. O problema, irmão, da nossa diversidade, da maioria da diversidade, da dificuldade do nosso ser cristão, é nós tomarmos posse dessa promessa. Nós temos a convicção que Ele não erra, né? Que Ele não é Deus, né? Não é filho do homem para que minta, né? Como diz a palavra do Senhor. Ele não é filho do homem para que se arrependa da sua palavra, da sua promessa, a respeito daqueles que esperam no Senhor. Porque a sua palavra diz que não se viu, nunca se ouviu, né? Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, em Mateus 17, 20, a Bíblia vai dizer que se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, direi a este monte, passe daqui para lá, né? De lá para cá. Fé do grão de mostarda, né, irmãos? Apesar, irmãos, nós estamos todos os dias na igreja, irmãos, né? Cultuando o Senhor, lendo a Bíblia. Tem momentos que nós nos sentimos tão pequenos, né? Tão incapazes, tão insignificante, né? E Deus, Ele está olhando do céu, contemplando a nossa grandeza, o que Ele colocou em nossas mãos, que nós não usufruímos, irmãos. É o poder da fé, né? Eu digo, Jesus, me encha desse poder, dessa graça. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos determinar e profetizar em nome do Senhor Jesus a vitória. Porque Ele não é Deus, irmãos, que é mais que mais dá 2 mais 2 dá 4, né? Deus, Ele trabalha oposto à matemática. Irmãos, uma vez eu cheguei de São Paulo, e eu digo, Jesus, eu trabalhava para o meu avô, e apesar de ser meu avô, me castigava. Não podia trabalhar com eu ganhava dia, né? Mas ele. E eu digo, meu avô, vou chegar 2 horas, mas quando é 2 horas, meu irmão, tem que chegar 1 hora. E eu digo, Jesus, tenha misericórdia, meu Deus. Eu tinha casado, né? E aí já sabe, né? A mulher tem que comer. Aí eu disse, Jesus, eu tenho que sair dessa situação aqui, meu Deus. Aí um dia eu falei, Jesus, foi a primeira terra que eu comprei. Digo, em nome de Jesus, essa terra vai ser minha. Uma terrinha que eu tinha ali, irmão Fábio sabe o que é. Eu digo, eu não via como, né? Mas vai ser minha, em nome de Jesus. Irmão, mas é como se Deus tivesse enchido o meu coração e eu falei, em nome de Jesus vai ser minha. E aí, irmãos, Deus, de uma forma maravilhosa, Deus usou, foi usando, foi abençoando. Eu comprei aquela roça, né? Abençoou. E eu não sei como eu comprei. Quando você perguntar, eu não sei como eu comprei. Fui pagando, eu não sei como eu comprei, né? E aí, irmãos, tem momentos em nossas vidas que você tem que colocar em seu coração, em nome de Jesus, eu vou tomar posse disso que é meu pela palavra do Senhor. Né? Quando eu fui casar, foi a mesma coisa. Eu vou casar com essa mulher, Jesus. Ela disse, jamais você tem. Eu digo, em nome de Jesus, vai ser minha.
E o Senhor me deu vitória, né? Porque, como diz a irmã Lu, só que eu falei, é melhor sofrer com o Senhor do que errar, né? A gente sofre, mas quando a gente toma posse da bênção, irmãos, é insignificante, não tem comparação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, talvez você comece a olhar para a situação, a nossa dificuldade, né? E você vê Jesus, né? Tanto tempo, tanta dificuldade. Você olha para os lados, você vê que nada muda, né? Nada tem jeito, nada tem solução. Mas a Bíblia vai dizer, Ezequias, profetiza sobre esses vales de ossos secos, né? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos, irmãos, que é necessário você exaltar, glorificar em meio às situações, em meio às provas, em meio às tempestades, declarando no seu coração que o Senhor, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, né? O Deus que trabalha, aquele que não erra, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tem cumprido a sua promessa dia após dia, né? Não tem desamparado o seu povo, aquele que tem nos sustentado até aqui, louvado seja o nome do Senhor. E se você chegou até aqui, é porque a promessa ainda está de pé, louvado seja o nome do Senhor. Se você tivesse desistido, com certeza a promessa já teria, não estaria de pé, né? Aí, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tu é fiel, Jesus. Ezequias, aleluia. Deus manda profetiza, Ezequias, sobre esse vale de ossos. Porque, irmãos, muitas das vezes, como eu falei para os irmãos, quando o problema da bênção, né, quando nós estamos em meio ao processo da bênção, né, às vezes a gente quer entender o trabalhar de Deus, né, às vezes a gente está, meu Deus, quero um emprego, quero um casamento, quero uma restauração de saúde, e a gente fica ali ansioso, né, a ansiedade nos transtorna, nos tira a nossa paz, tira nosso sono, que a gente quer entender como é que Deus vai fazer, né? E não há como você entender o trabalhar do Senhor. Não há como, irmãos. Irmãos, seria muito fácil se Deus tivesse chamado você para você ir morar no céu e Ele falasse, olha, você vai para o céu, tal dia você vai passar por uma estrada, você vai passar por isso, você vai... Mas não se preocupe, você vai chegar lá. Seria muito bom, irmãos, se Deus já colocasse tudo detalhado na sua mesa, né? Que você amanhã vai passar por um problema, não se preocupe, né? Porque o ser humano ele quer saber esses detalhes. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus ele chama José, Deus só mostra a promessa. Amém. Deus não mostra detalhes. Né? Deus não mostra detalhes. Sabe por quê, irmãos? Se Deus ele mostrasse os detalhes, José talvez ele desistiria. Né? Se Deus falasse, olha José, você vai ser governador, mas você vai ser escravo, você vai jogar você numa cisterna, você vai ser humilhado, cuspido, talvez no conforto que ele tivesse lá, como ele era o querido do pai, como diz a Bíblia, né? Onde Abraão, a Bíblia fala, Jacó, era um dos mais queridos, né? Talvez, já que eu quero ser governador, rapaz, né? Eu tenho tudo aqui na casa do meu pai, né? Tenho meus irmãos, tenho minha família, já que eu quero ser governador, ainda ser humilhado, ser... Não, então Deus, ele não explica, irmãos, porque o tamanho da promessa que Ele tem sobre nossas vidas não se compara ao processo que eu e você está passando, né? E às vezes a gente quer entender, né? A gente acha que não vai dar em nada, o que a gente está passando é porque é um simples, você não é ninguém, você não é capaz, não, porque se Deus falasse para você, você desistiria, você dizia, não, é melhor ficar como eu estou, para passar por isso, né? Só sabe isso, irmão. Só sabe quem está lá, né? Quem chegou lá para você ser para você se formar, para você fazer uma faculdade. Quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente não pensa no diploma, a gente pensa no processo do diploma, não é isso? Então, o transtorno, a ansiedade faz com que às vezes a gente perda a bênção, entendeu? Quando a pessoa vai se formar, aquela festa toda, né, aquela maravilha, mas só sabe o preço.
quem passou aquele é 5 anos, né? É 5 anos. Então, quando você toma posse, irmão, da sua bênção, você guarda profundamente no seu coração, né? Hoje, nós aprendemos com isso, né? Porque hoje nós sabemos que Ele não erra, Deus Ele não erra na sua promessa, né? Por mais que a gente tente entender, Ele não erra na sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é fiel, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, Aleluia, Jesus. lançarei fora todos os teus inimigos. Amém, eu creio. Amém, A Bíblia vai dizer Jesus. isso. Continua, Senhor. E Moisés, a Bíblia diz que ele não se conformou. A Bíblia vai dizer que Moisés não se conformou pelo fato de Deus dizer, vou te dar a vitória. Porque Moisés, irmãos, ele sabia que Deus, ele era poderoso para dar vitória. Ele sabia que tudo que ele prometeu poderia se cumprir na vida dele, né? Mas Moisés, ele sabia também, irmãos, que ele era incapaz de resistir o processo da promessa sem a presença dele. O grande questão é de nós suportarmos o processo da promessa sobre nossas vidas. Né? Aí você pode dizer, mas fulano é abençoado, né? Pela lógica do homem, é um homem abençoado por Deus, tem tudo que está ao seu alcance, né? O homem acha que abençoado por Deus, a presença de Deus está onde há o sucesso, aonde há a prosperidade, né? Aonde há né? Tudo aquilo que o homem almeja está aos seus pés. O homem pensa dessa forma, né? Mas Moisés, ele sabe que ele seria incapaz de realizar os projetos de Deus sem a presença dele, sem a presença do Senhor, né? É nesses momentos, irmãos, que nós encontramos os verdadeiros adoradores do Senhor, aonde de fato está a presença do Senhor, né? A presença do Senhor não está naquele que canta bonito, naquele que prega bonito, naquele que tem vestes bonitas, que fala bonito. A presença do Senhor está onde você vê a dificuldade, a pessoa passa pela dificuldade e ela está louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, né? Oh, irmãos, como eu me alegro com isso, quando eu vejo uma pessoa mesmo fraca, né? Mesmo ali com dificuldade, mas ela está com a cabeça louvando o Senhor. Não há coisa melhor, irmãos. Não há satisfação melhor do que você poder adorar o Senhor, louvá-lo, engrandecer o nome do Senhor. Quando você está passando por um problema, por uma adversidade, e seu coração tem essa liberdade de adorar o nome dele, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se frustrar, se decepcionar, se questionar, cadê Deus? O que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Tem pessoas que acham que a ansiedade faz com que ela perda a promessa, porque ela acha que ela não pode perder tempo, né? Ela tem que viver hoje, e aí ela acha que o que o mundo oferece é melhor do que a promessa de Deus, e ela começa a se envolver nas coisas lá de fora, achando que o que o mundo tem é melhor do que Deus tem para ela. Satanás tem tentado implantar isso na mente da geração, das últimas gerações, né? Que o mundo tem o melhor do que o que Deus tem para ela. Entendeu? Mas em nome do Senhor Jesus, a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus, né? Porque, irmão, uma coisa é certa: não adianta você ter um casamento, né? Você ter um emprego, você ter uma vida estável, você ser bem reconhecido na sociedade sem a presença do Senhor, né? Quem garante que se você casasse hoje sem a presença do Senhor, você ia ser feliz? Quem te garante que se você conseguisse aquele emprego tão sonhado sem a presença de Deus, você seria bem sucedido, né? Quem garante que se você alcançasse aquela cura tão esperada
prosperada hoje, você entraria no reino dos céus, né? Porque você tem suas formas. A Bíblia diz que é o livre árbitro que Deus dá a cada um de nós, né? Nós temos nossas escolhas, mas nada nos dá garantia além da presença do Senhor Jesus, salvação, amém? Por isso que o Salmo diz: lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado seja o Senhor. João 14, 27. A minha paz vos dou, não vos la dou como dou ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? A minha paz vos dou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui no versículo 14, verso 33, respondeu o Senhor a Moisés: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, como Moisés foi diferenciado, né? Porque talvez ele dissesse: Deus vai me dar vitória, é o que importa, né? Mas ele disse: sem a tua presença não sairei daqui. Louvado seja o Senhor. E é o que nós, todos os dias, nós clamamos ao Senhor, né? Não me deixe sequer um instante sem a tua presença. Na meditação, né? No louvor, no ensaio, em casa. Porque tudo, irmão, na presença do Senhor, você vê que é diferente, né? O louvor é diferente, o ensaio é diferente, né? A faxina em casa é diferente, o trabalho é diferente, o falar, o tratar, o olhar, não é isso? A misericórdia é diferente na presença do Senhor.